Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Sabrina, sou estudante do curso de licenciatura em matemática no Instituto Federal de Araraquara, faço parte do programa Residência Pedagógica, juntamente com o Kaique, que também é estudante lá no Instituto Federal, no mesmo curso, o curso de licenciatura em matemática, também faz parte do Residência Pedagógica, que nós vamos fazer estágio, né, por enquanto, de forma remota, pela situação que a gente está passando, mas vamos trazer um conteúdo para vocês de função polinomial do segundo grau, que é a função quadrática. Espero que vocês gostem do conteúdo e tenham uma boa aula e ótimos estudos nesse finalzinho de ano. Bom, inicialmente, iremos rever o conceito de função e as propriedades das funções quadráticas. Então, o que é uma função? Então, a função, ela é uma relação que, por meio de uma regra, que é a lei de formação, liga todos os elementos do conjunto X a um único elemento no conjunto Y. Então, eu trouxe aqui para exemplificar, né, essa definição para vocês, que nós temos aqui o conjunto X e aqui o conjunto Y. Para ser função, o que fala aqui? Que todos os elementos do conjunto X, então cada elemento do conjunto X tem que estar ligado a um único elemento do conjunto Y. Então, aqui, ó, a gente tem o primeiro elemento do conjunto X está ligado a um elemento do conjunto Y, o segundo está ligado ao elemento do conjunto Y, o terceiro também, e esse quarto aqui também. Então, para ser função, todo elemento do conjunto X tem que estar ligado ao elemento do conjunto Y, mas não tem problema de ter elemento no conjunto Y que não esteja ligado. Então, por exemplo, esse aqui não tem ninguém ligado com ele. Esse aqui também não. Isso não interfere em ser função ou não. O que não pode é um elemento os elementos do conjunto X ter mais de uma ligação. Vamos supor, se aqui tivesse mais uma flechinha, tivesse ligado a outro elemento do conjunto Y, não seria função. Por quê? Porque cada elemento tem que ter um único, então só pode ter um ligamento de cada elemento de X. Agora, para ser função. Agora, não tem problema os elementos de Y receber mais de um ligamento. Por exemplo, aqui, ó, esse elemento aqui de Y, ele está recebendo desse aqui de X e desse elemento aqui de X também. Não tem problema. O que não pode é sair duas flechinhas de um mesmo elemento no conjunto X. Então, basicamente, o conceito de função é isso. Agora, no caso das funções quadráticas, a lei de formação é definida da seguinte forma. Então, a função quadrática, a nossa f de x, ela é dada por ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, então são números pertencentes ao conjunto dos números reais, e deve ser diferente de zero. Nosso azinho tem que ser diferente de zero. Ou seja, então, funções quadráticas, né, ou do segundo grau, são aquelas onde a variável possui maior expoente igual a 2. Então, eu trouxe alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo aqui, a nossa f de x, a nossa lei de formação da função quadrática, ela é dada por menos x² mais 5x mais 6, onde aqui os coeficientes dessa equação será nosso azinho é igual a menos 1, por quê? Porque é menos x. Então, quando todo número que acompanha x, quando não tem nada aqui, é 1, porque a gente tem 1x. Então, se é menos x, menos 1. Nosso B é 5, nosso C será 6. Nesse segundo exemplo, eu trouxe aqui a nossa lei de formação, a nossa função.
Então, a nossa f de x ela é dada por 3x². Então, quais são os coeficientes dessa função? Então, a gente tem aqui, né, o coeficiente que acompanha o x², o nosso a. Então, nosso a é igual a 3. Mas a gente não tem b, bx, não tem c. Então, como que fica? Quando não tem, nosso b é igual a 0, nosso c é igual a 0. Agora, a gente vai falar o que são raízes de uma função quadrática. Então, os valores que x assume quando temos a nossa f de x igual a 0. Então, para encontrar as raízes da equação, é necessário conhecer métodos, né, para resolver as equações quadráticas. Então, sendo a fórmula mais utilizada, né, que é a nossa fórmula de Bhaskara. Mas tem várias maneiras de se resolver, por soma e produto, por Bhaskara, por acerto e erro também, por chute, tem várias maneiras. Mas a mais utilizada é a fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula geral da equação do segundo grau, ela é dada da seguinte forma, né? ax² mais bx mais c igual a 0. E ela terá até duas soluções, e para resolver a equação, a gente tem a seguinte fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui. Então, a fórmula de Bhaskara é dada por delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Depois, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, essa aqui é a fórmula de Bhaskara e a fórmula geral da equação do segundo grau. Então, eu trouxe um exemplo para vocês. A gente tem um exemplo aqui. No exemplo fala o seguinte: encontre o valor de f de x igual a x² mais 3x menos 10. Então, a nossa função ela é dada por x² mais 3x menos 10 para que f de x seja igual a 0. Então, a nossa solução, a gente tem que os coeficientes dessa função são, então, o coeficiente, quem acompanha x², quem acompanha x, e quem é o termo independente, que não tem nenhuma incógnita junto com ele. Então, quem acompanha x² é 1x, né? Tem x aqui, é 1x, então nosso a é igual a 1. Quem acompanha x? 3, então nosso b é igual a 3. Quem é o termo independente dessa função? Menos 10. Então, nosso c é igual a menos 10. Para resolver essa equação, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara ela é dada por b² menos 4 vezes a vezes c. A gente tem que o nosso b é 3, que acompanha a x, né? Então, o nosso b é 3, então vai ficar 3² menos 4 vezes quem é a? 1. E quem é c? Menos 10. Então, menos 4 vezes 1 vezes menos 10. Então, 3², né? 3 vezes 3, 9. Aqui, fazendo a nossa regra de sinal, né? Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. 9 mais 40, 49. Então, o nosso delta é igual a 49. Indo para a formulinha do x agora, a gente tem, né? Nossa formulinha é dada por x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, b a gente tem que é 3, então menos 3, mais ou menos raiz de delta, delta é igual a 49, então raiz de 49, raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes 1, que nosso a é igual a 1. Então, aqui a gente divide como é função quadrática, a gente vai ter dois valores, né, nessa equação. Então, a gente divide aqui o nosso, separa, né? Nosso x1 vai ser dado por menos 3, aí, mais, quanto que é a raiz quadrada de 49? Raiz, né, relembrando, todo número que multiplicado, né, por ele, dá o valor que está na raiz. Então, raiz de 49 é 7 vezes 7. Então, raiz de 49 é 7. Então, menos 3 mais 7 dividido por 2. 2 vezes 1 é 2. Então, aqui vai ficar
4 dividido por 2, que é 2, então o nosso x1 vai ser igual a 2. O nosso x2 é igual a menos 3, menos 7. A gente já fez com o mais, agora com o menos. Dividido por 2. Vai ficar menos 10 dividido por 2, que é igual a menos 5. Então, portanto, os dois valores de x para que f de x seja igual a zero são x1 é igual a 2 e x2 igual a menos 5. Então, esses valores são os valores que x assume para a nossa função ser igual a zero. Então, se a gente substituir esses tanto 2 quanto menos 5 na nossa função, a gente pode perceber que ela vai zerar. Então, é esse o intuito, né, que a gente utiliza a fórmula de Bhaskara e também mais coisas que vai ser explicado mais adiante para vocês. Aqui temos dois exemplos. O exemplo 1 traz a parábola que representa a função f de x igual a x² menos 6x mais 5. Já o segundo exemplo traz uma parábola que representa a função g de x igual a menos x² mais 4x mais 5. Agora que já vimos alguns exemplos, cabe uma pergunta. Como construímos o grafo de uma função quadrática? A gente tem duas maneiras. A primeira maneira, a gente pode escolher pontos aleatórios para determinar o gráfico da função quadrática. Por exemplo, a gente pode escolher um determinado valor para x, obter um valor para y e vai representando esses pontos. Só que essa maneira tem uma desvantagem. Quando a gente decide fazer desse jeito, o gráfico pode não respeitar as principais características da parábola, e que muitas vezes vai ser até importante para a gente possa resolver algum exercício. Desse modo, a segunda maneira se torna mais viável, e ela funciona da seguinte forma. A gente conhece alguns pontos notáveis da parábola, e eles nos ajudam a construir o gráfico que apresenta a função polinomial de segundo grau. Em seguida, vamos observar dois exemplos. Exemplo 1 apresenta a parábola que representa a função f de x igual a x² menos 6x mais 5. Na parábola estão destacados 3 pontos mais uma reta. O ponto A e B estão localizados no eixo x. Percebam que a parábola passa por eles. E a gente tem um ponto V, que tem coordenadas 3 e menos 4. Percebam que a função ela só vai até aí, e depois desse ponto, ela só sobe, ou seja, ali é o ponto mais baixo dessa parábola. Além disso, destacou também uma reta, que passa por esse ponto V. E percebam que o ponto A e o ponto B estão à mesma distância dessa reta. O ponto A está a uma distância de 2 unidades dessa reta, e o ponto B também. Já no exemplo 2, temos uma parábola que representa a função g de x igual a menos x² mais 4x mais 5. Também nessa parábola destacamos aí 3 pontos e uma reta. O ponto C e D, que são pontos que pertencem ao eixo x, que a parábola passa por eles. E o ponto V, que nesse caso é o ponto mais alto. Percebam que a função vai crescendo, e quando ela chega nesse ponto, ela volta a descer, ou seja, ela não passa desse ponto. Diferente do exemplo anterior, que era o ponto mais baixo. E a gente tem também uma reta vertical que passa por esse ponto V. E que assim como no outro caso, os pontos C e D eles estão à mesma distância dessa reta. Agora que já vimos nos exemplos anteriores alguns pontos importantes da parábola, vamos entender cada um deles. O primeiro é a concavidade da parábola. Uma parábola tem concavidade voltada para cima quando A for maior do que zero. Já quando A for menor do que zero, a concavidade estará voltada para baixo. Para que a gente possa entender melhor a questão da concavidade, vamos olhar dois exemplos. O primeiro, a gente tem uma parábola que representa a função f de x igual a x² menos 6x mais 5. Para a gente determinar se a concavidade está voltada para cima ou para baixo, a gente tem que olhar para o coeficiente A. O coeficiente A é aquele que acompanha o termo x². Nesse caso, a gente não tem nenhum número ali, mas fica entendido que a gente tem A igual a 1,
porque o 1 a gente não precisa colocar. Então, nesse caso, o a é maior do que zero e, portanto, a concavidade dessa parábola está voltada para cima. O segundo exemplo, a gente tem uma parábola que representa a função g de x igual menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Mesma coisa, a gente não tem nenhum número ali, né? Mas fica entendido que a gente tem 1, e nesse caso a gente tem um sinal de menos. Então o a é igual a menos 1. E como a é menor do que zero, a concavidade dessa parábola está voltada para baixo. E a gente pode observar a diferença entre as duas. A primeira tem o a positivo, a segunda o a negativo. O próximo ponto são os zeros da função, ou também chamados de raízes da função. Vocês já viram nessa aula que são os valores de x que tornam a função igual a zero, e, portanto, são as soluções da equação de segundo grau. Observando o exemplo da função g de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5, a gente percebe que a parábola dessa função intersecta o eixo x nos pontos C e D. E se a gente observar as coordenadas desses dois pontos, tanto a coordenada x do ponto C, que é menos 1, quanto a coordenada x do ponto D, que é 5, são as soluções da equação do segundo grau. A gente pega a função menos x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a zero, a gente obtém como solução justamente esses valores, menos 1 e 5. Então, os zeros da função são as coordenadas x dos pontos em que a parábola vai intersectar o eixo x. O próximo ponto que devemos ter atenção é o vértice. O vértice de uma parábola é dado por a coordenada x é igual a menos b sobre 2a, e a coordenada y é dada por menos delta sobre 4a. E é importante a gente entender que o vértice pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo de uma função. Lembram que lá quando a gente estava analisando o gráfico eu falei em um exemplo que era o ponto mais baixo, nesse caso seria o ponto mínimo, e no outro exemplo a gente tinha um ponto maior, que é o que a gente chama de ponto de máximo. Mas isso a gente vai discutir depois. Agora a gente vai se atentar ao vértice e já a gente vai ver alguns exemplos. Exemplo 1. A gente tem a função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Observando a figura, a gente vê um pontinho lá embaixo, o ponto V, que é dado por 3 e menos 4. Esse é o que a gente chama de vértice da parábola. Como falamos anteriormente, o vértice pode ser o ponto mínimo ou o ponto máximo. Perceba que nesse caso ele é o ponto mínimo, ele é o ponto mais baixo dessa parábola. E nesse caso ele é dado por 3 e menos 4. A gente pode calcular o vértice usando a fórmula que vimos agora há pouco. Vamos lá então. O x do vértice é menos b sobre 2a. A gente precisa lembrar que o coeficiente b é aquele que acompanha o termo x. Olhando a função, a gente tem que o b então é igual a menos 6. Aí a gente tem que tomar cuidado com o sinal de menos, porque a gente tem o menos da fórmula e o b também é negativo. Então a gente coloca o menos 6 entre parênteses, para depois a gente fazer a regra de sinal. E embaixo fica 2 vezes a, o a é 1, então fica 2 vezes 1. Resolvendo em cima, menos com menos mais, então fica mais 6, e 2 vezes 1 é 2, então fica 6 sobre 2, ou seja, 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então o x do vértice é igual a 3. Já o y do vértice é calculado pelo menos delta sobre 4a. E aí a gente pode lembrar que delta, lá da equação do segundo grau, a fórmula de Bhaskara, é igual a b ao quadrado menos 4ac. Agora a gente vai substituir os valores. A gente sabe que b é menos 6, então fica menos 6 ao quadrado. O sinalzinho de menos a gente vai deixar ali fora. Aí fica menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a. O a é 1 e o c é 5. O c é o termo independente, não acompanha nenhuma letra. Bom, menos 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Menos com menos é mais, então fica 36. Aí a gente tem menos 4 vezes 1 vezes 5. Vai dar 20. A gente só tem um sinal de menos, então fica 36 menos 20. Aí a gente resolve o que está dentro do colchete, 36 menos 20 é igual a 16. Com o sinal de menos de fora, fica menos 16. E embaixo, 4, porque 4 vezes 1 é 4. Então fica menos 16 sobre 4, que é igual a menos 4. E, portanto, o vértice é 3 e menos 4, que é o mesmo que a gente tem na figura. O exemplo 2 é a função g de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5.
Observando a figura, a gente tem que o vértice, aquele pontinho V, é 2 e 9. Nesse caso, o vértice é o ponto de máximo, é o maior valor que a função assume. A gente pode calcular o vértice, como já sabemos, usando a fórmula, em que o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Vamos calcular primeiro o x do vértice. Bom, x do vértice é igual a... O b nesse caso é positivo, mas com o sinal de menos da fórmula fica menos 4, sobre 2 vezes o a. O a nesse caso é menos 1, então fica 2 vezes menos 1. A gente mantém o 4, o menos 4, e embaixo a gente faz a multiplicação. 2 vezes menos 1 é menos 2, né? Mais com menos é menos, e 2 vezes 1 é 2. Menos 4 dividido por menos 2 fica 2. Menos com menos mais, então fica 2 positivo. Já o y do vértice é menos delta sobre 4a. Mais uma vez lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Calculando agora o y do vértice fica sinal de menos para fora, colocando tudo entre parênteses, para depois fazermos a regra de sinal. O b é 4, então fica 4 ao quadrado menos 4 vezes a nesse caso é menos 1, e o c é 5. E embaixo fica 4 vezes a. Como a é menos 1, fica 4 vezes menos 1. Bom, resolvendo em cima, 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes menos 1 é 4 positivo, e vezes 5 fica 20. Então a gente tem menos, abre o parênteses, 16 mais 20. E embaixo, 4 vezes menos 1 é menos 4. Resolvendo ali, 16 mais 20 é 36, com o sinal de menos da frente fica menos 36, sobre menos 4. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar aqui. Esse resultado é 9, né? Porque 36 dividido por 4 é 9, menos com menos é mais. E, portanto, o vértice dessa função é 2 e 9, que é o mesmo que está registrado na imagem. Até aqui a gente já viu a concavidade da parábola, já vimos o zero da função e o vértice. Agora, por último, a gente vai ver o eixo de simetria. O eixo de simetria é uma reta vertical paralela ao eixo y, ou até mesmo o próprio eixo y, que passa pelo vértice da parábola. A gente pode calcular o eixo de simetria da seguinte forma: menos b sobre 2a. Vamos calcular o eixo de simetria da função g de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Bom, a gente sabe calcular o eixo de simetria é menos b sobre 2a. Nessa função, o b é igual a 4, com menos da fórmula fica menos 4 sobre 2 vezes a. O a é menos 1, então fica 2 vezes menos 1. Menos 4 a gente mantém, 2 vezes menos 1 fica menos 2, menos 4 dividido por menos 2 é igual a 2. Então, o eixo de simetria dessa função g de x é igual a 2. Portanto, a reta que passa pelo vértice tem a equação x igual a 2, como vocês podem ver na imagem. Agora que já vimos os aspectos mais importantes da parábola, vamos construir o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 7. Primeiro analisamos a concavidade dessa parábola. Como a é igual a 1, então a é maior do que zero, essa função tem concavidade voltada para cima. Em seguida, analisamos os zeros da função. Para isso, igualamos a função igual a zero. Então, ficamos com a equação x ao quadrado menos 8x mais 7 igual a zero. Vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O b, nesse caso, é menos 8, então fica menos 8 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes c, que é 7. Menos 8 ao quadrado é 64. 4 vezes 1 vezes 7 é 28. E fica o sinal de menos. E a gente fica que delta é igual a 36, pois 64 menos 28 é 36. Agora calculamos o valor de x. Lembrando que, pela fórmula de Bhaskara, a gente tem que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. A gente tem que b é igual a menos 8, então a gente coloca menos e entre parênteses o menos 8, mais ou menos a raiz de 36. 36 é o delta. Sobre 2 vezes a. O a é 1, então fica 2 vezes 1. Menos 8, com mais aquele sinal de menos na frente, fica 8. Mais ou menos a raiz de 36 é 6, então fica 8 mais ou menos 6 sobre 2. Calcularemos agora a primeira raiz, x1. Aí a gente usa o valor positivo do 6. 8 mais 6 sobre 2. 8 mais 6 é 14, dividido por 2 é igual a 7. E
o x2, ou seja, a segunda raiz, a gente agora usa o valor negativo do 6. Então fica 8 menos 6 sobre 2. 8 menos 6 é 2, que dividido por 2 é igual a 1. Então essas são as duas raízes dessa equação. Agora calculamos o vértice dessa parábola. Lembrando que o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Nesse caso, como o b é negativo, fica menos 8, com o menos fica mais 8. 2 vezes a, o a é 1, então fica 2 vezes 1 é 2, então fica 8 sobre 2, que é igual a 4. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Substituindo pelos valores da função, fica menos, abre colchetes, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 7, sobre 4 vezes 1. Menos 8 ao quadrado é 64. 4 vezes 1 vezes 7 é igual a 28. Isso sobre 4. 64 menos 28 é 36. Com aquele sinalzinho de menos na frente, fica menos 36 sobre 4. E aí a gente fica com menos 9. Então o vértice dessa função é 4 e menos 9. O eixo de simetria é igual ao x do vértice. Como a gente já calculou e achou que x do vértice é igual a 4, o eixo de simetria dessa função é igual a x a 4. Agora que já descobrimos qual é o vértice da parábola, quais são os pontos em que essa parábola vai intersectar o eixo x e o eixo de simetria, representamos eles num plano cartesiano, como vocês podem ver na imagem. A gente tem o ponto A, o ponto B, o vértice, o eixo de simetria e, além disso, a gente sabe que a concavidade dessa parábola está voltada para cima. Aí basta a gente desenhar a parábola, que fica do seguinte modo. Agora vamos falar do valor máximo e valor mínimo da função quadrática. Já tocamos um pouco nesse assunto quando falamos do vértice da função, ou seja, o valor máximo e o valor mínimo têm alguma relação com o vértice da parábola. Vamos começar pelo ponto de máximo. O ponto de máximo de uma função quadrática é o ponto mais alto da função. Uma função quadrática possui um ponto de máximo quando o coeficiente a for menor do que zero. Vamos ver um exemplo. Temos na imagem o gráfico da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x. Analisando o coeficiente a, a gente vê que ele é negativo, ou seja, ele é menor do que zero. Então, essa função possui um ponto de máximo, que é o ponto de coordenadas 3 e 9, ou seja, o x vale 3 e o y vale 9. O valor do y nesse ponto é o que a gente chama de valor máximo da função f. Ou seja, nesse exemplo, que o ponto de máximo tem coordenadas 3 e 9, o valor máximo é 9, justamente o valor do y. E além disso, a gente percebe que o ponto de máximo ele coincide com o vértice da parábola. Isso nos fornece uma informação muito importante para o cálculo desse ponto de máximo e, consequentemente, desse valor máximo da função. Como acabamos de ver, o ponto de máximo de uma função coincide com o seu vértice. Desse modo, para calcularmos o ponto de máximo, usamos as coordenadas do vértice da parábola. E a gente já sabe como se calcula isso. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a e o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. E como acabamos de falar, o valor máximo de uma função é dado pela coordenada y desse ponto de máximo. E como o y é dado por menos delta sobre 4a, o valor máximo funciona desta mesma maneira. Vamos olhar para essa função da imagem, que é a função f de x igual a menos x quadrado mais 6x. Vamos testar essa fórmula, e se a gente chega ao mesmo ponto v, que é dado por 3 e 9. X do vértice é menos b sobre 2a. Nessa função, o b é 6, com menos fica menos 6, sobre 2 vezes a. Como a é menos 1, fica 2 vezes menos 1. Copio o menos 6, 2 vezes menos 1 fica menos 2. Menos 6 dividido por menos 2, a gente fica com 3. Já o y do vértice é menos delta sobre 4a. O b é 6, então fica 6 ao quadrado. Lembrando que aquele sinal de menos a gente deixa fora. E todas as contas a gente faz dentro do parênteses. Menos 4 vezes a é menos 1 e c é 0. Como o c é 0, ele vai zerar toda a parte da multiplicação entre menos 4 e menos 1. Então vai ficar só com 6 ao quadrado, que é 36. Com aquele menos na frente, fica menos 36. E 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 36 dividido por menos 4 é 9. Perceba que achamos o mesmo ponto da imagem.
E a gente conclui que o valor máximo dessa função, que é a coordenada y, é igual a 9. Já um ponto de mínimo de uma função quadrática é o ponto mais baixo da função. E uma função quadrática vai ter um ponto de mínimo quando o coeficiente a for maior do que zero. Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo, temos a função g de x igual a 3x² menos 6x. Como o coeficiente a é maior do que zero, essa função g de x ela possui um ponto de mínimo, que é o ponto v, que é igual a 1 e menos 3, como a gente pode ver lá na imagem, o ponto mais baixo da função. A coordenada y dessa função, ou seja, o menos 3, é o que a gente chama de valor mínimo da função. E, mais uma vez, assim como aconteceu com o ponto de máximo, o ponto de mínimo também coincide com o vértice da parábola. Como o ponto de mínimo coincide com o vértice da parábola, para calcular qual é esse ponto, a gente usa a mesma fórmula para achar as coordenadas do vértice da parábola. Então, ponto de mínimo pode ser dado pelas coordenadas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. E enfatizando que o valor mínimo dessa função é a coordenada y. Então, o valor mínimo é dado por menos delta sobre 4a. Nessa função g de x, que é igual a 3x² menos 6x, se a gente fosse usar essa fórmula, a gente chegaria no seguinte. X do vértice menos b, no caso b é menos 6, então a gente coloca o menos ali fora e o menos 6 entre parênteses, sobre 2 vezes a. O a nesse caso é 3, então fica 2 vezes 3. Em cima a gente faz a regra sinal, menos com menos mais, então fica mais 6 sobre 2 vezes 3, 6. Então é 6 sobre 6, que é 1. Já o y do vértice é menos delta sobre 4a. Fazendo as substituições, a gente fica com menos, abre colchetes, o b é igual a menos 6, então fica menos 6² menos 4 vezes a, o a é 3, vezes c, que é 0, sobre 4 vezes a, o a é 3, então fica 4 vezes 3. Resolvendo o que está em cima, a gente tem menos 6² é 36, multiplicação de 4 por 3 e 0 vai dar 0, então a gente fica só com 36, com aquele sinalzinho de menos na frente, a gente fica com menos 36. 4 vezes 3 é 12, então fica menos 36 sobre 12, que é igual a menos 3. Então, o ponto de mínimo dessa função é 1 e menos 3. E como a gente já disse, o valor mínimo é a coordenada y. Então, o valor mínimo é menos 3, como a gente pode conferir na imagem. Agora, vamos resolver um problema. Considere todos os retângulos com 20 centímetros de perímetro. Aí a gente tem uma imagem que representa um retângulo, lembrando que os lados opostos de um retângulo têm a mesma medida. Então, por exemplo, a base mede x centímetros. Então, o lado oposto a ele também mede x centímetros. E a altura mede y centímetros. Então, os dois lados ali que são a altura medem y centímetros. E a gente sabe que o perímetro é 20. E lembrando que o perímetro é a soma dos seus lados, ou seja, x mais y é igual a 20. A letra A pergunta: entre eles, qual é a área do retângulo com 8 centímetros de base? Ou seja, dentre os retângulos que possuem perímetro 20, qual é a área daquele que tem 8 centímetros de base? Para resolver esse primeiro item, a gente usa a primeira informação que a gente tem, que é que o perímetro do retângulo é 20 centímetros. Como a gente pode ver na figura, os lados do retângulo medem 8, 8, y e y. Logo, a gente sabe que 8 mais y é igual a 20. É justamente o perímetro. 8 mais 8 é 16. Y mais y são 2y. Então, a gente tem que 16 mais 2y é igual a 20. Aí a gente tem o 16, que a gente pode passar para o outro lado, subtraindo. Então, fica 2y igual a 20 menos 16. 20 menos 16 é 4. Então, 2y é igual a 4. Aí a gente tem que passar esse 2 que está multiplicando pelo y para o outro lado dividindo. Então, fica y igual a 4 sobre 2, que é 2. Então, agora a gente já tem todas as medidas dos lados dos retângulos. A gente sabia que a base era 8 e agora descobrimos que a altura é 2. E para calcular a área de um retângulo, a gente precisa saber a medida da base e a medida da altura. Então, a área desse retângulo é 8 vezes 2, que é igual a 16 centímetros ao quadrado. O item B pede: entre eles, indicando por x a medida da base e y a altura de um retângulo genérico, determine a função a de x, que determina a área de um retângulo de base x e altura y.
Aí a gente tem uma imagem de um retângulo cuja base mede x centímetros e a altura mede y centímetros. Mais uma vez, a gente vai utilizar a informação de que o perímetro desse retângulo é 20 centímetros. Como os lados dele medem x, x, y e y, a gente tem que x mais y é igual a 20. X mais x é 2x, e y mais y é 2y. Então 2x mais 2y é igual a 20. Essa é uma primeira informação que a gente tem. Agora a gente vai continuar resolvendo o exercício. Como a gente viu no item A, a área do retângulo é dada por x vezes y, ou seja, a base vezes a altura. Como a gente quer a área do retângulo em função de x, a gente vai escrever o y em função de x. Lá naquela equação lá em cima, 2x mais 2y é igual a 20. E depois a gente vai substituir nessa equação da área. Então a gente tem o seguinte, 2x mais 2y é igual a 20. Só que a gente quer deixar o y isolado. Então fica 2y é igual a 20, passamos o 2x para cá, para o outro lado, agora subtraindo. E aí fica y igual a 20 menos 2x sobre 2, porque passamos aquele 2 estava multiplicando pelo y, dividindo do outro lado. Aí a gente tem que y é igual a 20 dividido por 2 é 10. 2x dividido por 2 fica x. Então y é igual a 10 menos x. E como a gente disse, a gente pega esse valor de y e substitui na área do retângulo. A área do retângulo é igual a x vezes y. Aí fica x vezes y é o quê? É 10 menos x. Então a gente substitui. E aí a gente usa distributivo. X vezes 10 fica 10x. X vezes menos x fica menos x ao quadrado. E, portanto, a função que a gente estava procurando era a de x é igual a menos x ao quadrado mais 10x. O item C pergunta qual é a área máxima que pode ter um desses retângulos. Bom, aí a gente tem uma figura de um retângulo genérico, cuja base mede x centímetros e a altura mede y centímetro. A gente sabe, pelo item que a gente acabou de resolver, que a função da área de um retângulo de perímetro 20 centímetros e base que mede x e altura que mede y é menos x ao quadrado mais 10x. Essa função é que determina a área de um retângulo em função da medida da sua base. E como essa função tem coeficiente menor do que zero, quer dizer que a função possui um valor máximo, que é justamente o valor da área máxima do retângulo que estamos procurando. Aí a gente tem que a função é a de x é igual a menos x ao quadrado mais 10x. A gente quer saber a área máxima. Para saber a área máxima, a gente calcula o y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a. A gente coloca o sinal de menos na frente e abre parênteses e coloca os valores dos coeficientes. Mais uma vez, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. b é 10, então fica 10 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 0. Isso sobre 4 vezes a. O a é menos 1, então fica 4 vezes menos 1. Em cima fica 10 ao quadrado é 100. A multiplicação de menos 4 por menos 1 e 0 vai dar 0, então fica 100. O sinalzinho de menos lá da frente fica menos 100. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 100 dividido por menos 4 é igual a 25. Portanto, a área máxima de um retângulo de perímetro igual a 20 centímetros é 25 centímetros quadrados. Para encerrar nossa aula, a gente vai dar algumas orientações para que vocês possam fazer a atividade proposta. Essa atividade consiste em vocês lerem um trecho da Lei Complementar número 21 do município de Araraquara, que estabelece norma para as construções do município. Vocês devem ler todos os artigos que estão aqui, mas eu vou destacar apenas algumas partes que são importantes para vocês resolverem a atividade. O artigo 68, vocês devem prestar atenção na seguinte parte. A ocupação do lote pelos prédios residenciais e as chamadas edículas não poderão ultrapassar 70% da área do lote, ou seja, o máximo do lote que pode ser ocupado é até 70% da sua área. Um outro trecho que vocês devem se atentar é o seguinte. Quando se tratar de um único, aqui está falando dos dormitórios, ou seja, os quartos. Quando tiver um único só, além da sala, ele deve ter uma área
mínima de 10 metros quadrados, com seus lados medindo pelo menos 2 metros. Tá? Aí vocês fazem a leitura. Aqui tem a fonte, caso vocês tenham interesse, então pode acessar. Lá tem diversas informações. E aí vem as atividades, que diz o seguinte: um terreno de 250 metros quadrados e de formato retangular, que está fora das zonas DR1. Lá na legislação tem um trecho que fala sobre isso, né, que as residências fora dessa zona têm que cumprir aquelas regras. Tá? E esse terreno está fora dela, localizado no Parque Residencial Iguatemi de Araraquara, foi comprado por José. Ele pretende construir uma casa nesse terreno. Para isso, precisa cumprir as disposições legais presentes na legislação. Bom, o exercício 1 fala que ele quer construir uma residência e que ele coloca como condição mínima que a sua casa tenha perímetro de 48 metros. E aí o exercício pergunta: dessa forma, qual a maior área possível que sua residência pode ter diante dessa condição? Esse é um exercício muito parecido com o que a gente resolveu anteriormente, que perguntava qual era a máxima de um retângulo de perímetro 20. Então vocês vão ter que seguir aquele mesmo raciocínio. O 2 pergunta: qual a porcentagem dessa área máxima em relação à área do terreno? Então aqui vocês vão ter que usar a informação, o resultado do exercício 1, para responder. E aí vai ter que usar um pouco de porcentagem. O 3 diz o seguinte: José pretende construir apenas um dormitório. Pelo que diz a legislação sobre a área desse dormitório, determina as dimensões desse dormitório em função de x. Bom, aqui vocês vão precisar da informação que eu listei ali em cima, que falava sobre dormitório, que deve ter uma área mínima de 10 metros quadrados e dimensão mínima de 2 metros. Aí vocês vão ter que usar função. Tá? O 4 pede para a gente escrever a área do primeiro dormitório em função de x. É um exercício também parecido com o que a gente resolveu agora há pouco. E por fim, o exercício 5, que fala qual é o valor de x de modo que seja respeitada a área mínima desse dormitório, que é 10 metros quadrados. Aí a gente precisa da informação do exercício 4, e aí vocês vão ter que também usar seus conhecimentos sobre equação. Então é isso, um bom trabalho para vocês e até mais.